Olá, amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para continuar aqui com a leitura da carta aos Hebreus. Hoje iremos ler o capítulo 11. Uma coisa que você não deve esquecer é que quando você estiver lendo, você tem que ler ela todo, né? Ler como se fosse uma carta, verdadeiramente. Se no dia que você for ler, tiver tempo, tire o tempo para você ler ela do início ao fim, que você vai ter uma compreensão exata do que o autor está querendo passar para os irmãos hebreus naquele momento. Beleza? Nós estamos no capítulo 11. Se você não recebeu os outros capítulos e quiser receber, manda uma mensagem para o número 61 99119 2421. Irmão Alex. Beleza? Que eu mando para você com todo prazer. Então nós vamos estar lendo hoje o capítulo 11. Vamos ler alguns versículos antes do capítulo 11 para você ver que é uma continuidade. Vamos ler aqui o versículo 38 do capítulo 10 para você entender. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós somos desertores para a nossa perdição. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Vamos iniciar agora o capítulo 11. Então você vê aqui que ele está falando em relação à fé já no capítulo 10, né? Uma continuidade. Porque as pessoas estavam perdendo a fé, né, em Yeshua. As pessoas estavam abandonando Yeshua e estavam voltando para suas práticas da primeira aliança, que era o sacrifício anualmente. Eles não tinham convicção da salvação através de Yeshua, que fez um sacrifício uma vez por todas para eles. Aí vamos continuar. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera e a demonstração de realidades que não se veem. Por ela, os antigos receberam um bom testemunho do Eterno. Então agora aqui o autor vai pegar passagens da Torá, entendeu? De Gênesis, de Êxodo, para poder estar fortalecendo a fé daqueles irmãos hebreus, que eles não poderiam perder a fé e a esperança. Vamos continuar. Verso 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra do Eterno, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Isso está em Gênesis. Pela fé, Abel ofereceu ao Eterno um sacrifício melhor que o de Caim. Graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo, pois o Eterno atestou o valor de suas oferendas e, graças a ela, mesmo depois de morto, Abel ainda fala. Essa passagem está em Gênesis também. Pela fé, Enoque foi levado sem passar pela morte. Não mais foi encontrado, porque o Eterno levou, antes de ser levado, porém recebeu testemunho de que foi agradável ao Eterno. Ora, sem a fé é impossível agradar ao Eterno, pois quem nele aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que procuram. Então essa passagem de Enoque também está no livro de Gênesis e está dando força para que nós venhamos crer, né, aquele que aproxima dele, que realmente venha ter fé que ele existe. Verso 7. Pela fé, Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca para salvar os da sua casa. Então essa passagem também se encontra no livro de Gênesis. Então ele está fortalecendo os hebreus ali, mostrando os homens que tiveram fé e andaram com o Eterno. Pela fé,
ele coordenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça que se obteve pela fé. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que deveria receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu como um migrante na terra prometida, morando em tendas, como Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade de sólidas alicerces que o Eterno, mesmo por arquiteto, o construtor. Verso 11. Pela fé, embora Sara fosse estéril e ela mesma já tivesse passado da idade, Abraão tornou-se capaz de ter descendência, porque considerou fidedigno o autor da promessa. E assim, de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas dos céus e inumeráveis grãos, como os grãos da areia do mar, da areia na praia do mar. Todos estes morreram firme na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Interessante essa passagem aqui, que está dizendo que eles não chegaram, no verso 13. Todos estes morreram firme na fé, não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra que habitavam. Os que assim falam demonstram buscando uma pátria. E se estivesse referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora eles desejavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Interessante aqui, pessoal, é que no Antigo Testamento tem várias profecias de uma terra. O próprio Apocalipse fala de uma terra renovada. Só que a pátria que Yeshua veio trazer para os seus discípulos, ele fala que não é neste mundo, entendeu? Por isso que eu fico com, vamos dizer, com uma pulguinha atrás da orelha sobre as profecias que falam que o Eterno vai restaurar essa terra, que as pessoas vão morar nessa terra. E principalmente o povo judeu, eles estão esperando um Messias que vai governar com eles, né? Então eles estão esperando um Messias terreno, um Messias que vai julgar com espada de ferro. E normalmente, não vou dizer todos, eles não acreditam que Yeshua é o Messias, que Yeshua é um enviado do Eterno. Muitos não crerem nisso, né? Então, se você ouvir alguém falar sobre isso, você vai lembrar do que eu falei. Mas a pátria que Yeshua veio trazer e que o Eterno prometeu para os teus servos não é neste mundo. Vamos continuar aqui. Por isso o Eterno não se envergonha deles ao ser chamado seu Pai, pois até preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Ele, o depositório da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: em Isaque que terá o começo a tua descendência. Ele estava convencido de que o Eterno tem poder até de ressuscitá-los dos mortos. Assim, recuperou o filho, o que era uma prefiguração. Foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos,
de José e, apoiando-se nas extremidades do cajado, prostrou-se em adoração. Pela fé, José relembrou, já no fim da vida, o êxito dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus restos mortais. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram a beleza do menino e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preferiu ser maltratado com o povo do Eterno, a tirar proveito passageiro do pecado. Isto porque considerava a humilhação do Messias uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois ele tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés deixou o Egito sem temer a ira do rei. Permaneceu firme, como se visse o invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e fez a expiação com sangue para que o exterminador dos primogênitos do Egito não matasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca, enquanto os egípcios tentando fazer o mesmo, se afogaram. Pela fé, ruíram os muros de Jericó após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque ela escolheu bem os israelitas, acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Quem mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, exerceram a justiça, foram contemplados com promessas, abardaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram os açoites, as cadeias, as prisões, foram apedrejados, cerrados ou passados ao fio da espada. Levaram vida errante, vestindo como pele de carneiro e pelos de cabra, oprimidos, atribulados, sofrendo privações, eles dos quais o mundo não era digno, erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa, e que o Eterno esteja prevendo algo melhor para nós, não queria que eles chegassem sem nós à plena realização. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 11. Então aqui você vê o autor pegando, as passagens aqui do Antigo Testamento, da Torá, dos profetas, para poder fortalecer ali a fé dos irmãos, para que os irmãos não venham esmurecer e se enfraquecer na fé. E realmente, se você for olhar na história, teve os apóstolos, o próprio livro de Atos relata o que aconteceu com os discípulos de Yeshua. Muitos morreram ao fio da espada e mesmo assim eles não perderam a fé. Então, por isso que nós temos que estar firme na fé, buscando a nossa salvação. Beleza? Que o Eterno possa estar abençoando todos em nome do nosso Salvador, Yahushua, Yeshua. Fique na paz.